Meus amigos, estamos de volta com mais um Leitura Sem Filtro e que bom tê-los aqui novamente. Hoje nós iremos para o capítulo 3 do livro Até Que Nada Mais Importe e eu já quero iniciar com o nome desse capítulo, que se chama Um Deus Exigente? É uma pergunta que o Luciano Subirá faz. E nós, nos primeiros dois capítulos, nós passamos por um contexto onde Deus ele quer ser colocado no lugar de maior grau, de maior importância na nossa vida. E aí o Luciano Subirá ele passa a se perguntar o porquê que Deus ele quer isso. Deus é exigente? Deus ele quer tanto assim que nós coloquemos ele em primeiro lugar na nossa vida? Qual é o sentido disso? E aí nesse pensamento dele, ele começa a se perguntar: será que Deus ele é tão egocêntrico assim? Será que Deus ele tem uma carência gigantesca assim a ponto de querer que ele seja o único na nossa vida? Deus ele tem algum tipo de problema com identidade? Deus ele é tão exigente assim mesmo? E a resposta que eu quero dar para isso, ou melhor, que o Luciano Subirá dar para isso: Deus ele não é exigente, Deus ele não é egocêntrico, Deus ele não tem carência nenhuma e ele não precisa de que nós coloquemos ele em primeiro lugar. Deus ele não tem necessidade de nada disso, porque Deus ele é perfeito, ele é soberano, ele é autossuficiente, ele se tem a sua suficiência em quem ele é. Então ele não precisa de nada disso, não precisa que nós coloquemos ele em primeiro lugar. O ponto principal dessa reflexão é que quem precisa realmente que nós coloquemos ele em primeiro lugar somos nós mesmos, porque sem ele nós não somos nada, porque sem ele nossa vida ela é sem sentido, não tem futuro, não tem presente, não tem sentido em viver uma vida sem Deus. É simples assim. Deus ele não é exigente, mas a questão para responder melhor essa pergunta é que Deus ele espera de nós o nosso tudo. Deus ele espera que nós coloquemos ele em primeiro lugar, porque por uma questão de proteção. É como se, e aí eu já vou entrar em um outro cenário, um pai, uma mãe, eles sempre têm razão, eles desejam, ou melhor, eles se colocam no lugar de sempre ter razão com relação aos seus filhos. E aí os filhos, com um pensamento de imaturidade, eles ficam se perguntando: meu Deus, por que meu pai ele quer isso? Por que eu não posso fazer do meu jeito? Por que não é assim e assado? E aí os filhos ficam se perguntando isso, mas a resposta que os pais terrenos eles dão, ou melhor, que indiretamente é uma resposta para isso, é que é uma base de proteção. Sabe, quando o seu filho se a partir do momento que o seu filho começa a dar ouvidos a pessoas externas e deixam de dar ouvido aos pais, elas passam a ficar desprotegidas. E por que desprotegidas? Os pais, pelo amor incondicional para com seus filhos, eles sabem o que é melhor para os seus filhos. Diferente dos amigos, diferente de pessoas que não são tão amigas assim, que eles não amam o seu filho verdadeiramente como um pai. A questão maior é por amor, e esse é o mesmo sentido que acontece com Deus. Deus ele quer que nós coloquemos ele em primeiro lugar, porque ele nos ama. Ele nos amou de uma maneira tão grande, de uma maneira tão incondicional, que ele deu seu próprio filho para que nós fôssemos perdoados, que nós fôssemos curados, justificados, para que tivéssemos uma vida e vida em abundância vivendo com ele. Então, mais uma vez eu reafirmo aqui o que o Luciano Subirá ele deixou bem claro. Deus ele não precisa da nossa atenção, ele não precisa do nosso amor, ele não precisa de nada que nós podemos oferecer. Afinal de contas, nós não podemos oferecer nada que vá alterar quem ele é. Quem realmente precisa dele somos nós. Quem realmente precisa que ele esteja numa posição de soberania na nossa vida somos nós. E a palavra do Senhor traz muito bem isso em Mateus capítulo 6, versículo 24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, não há como a própria palavra diz, não há como nós sirvamos Deus e as nossas vontades, ou Deus e aquilo que nós vemos no nosso dia a dia, ou Deus e seja lá o que for que tire nós da presença dele, como nós falamos nos capítulos anteriores. Então a gente pode se perguntar: o que acontece com Deus se nós não o colocarmos em primeiro lugar na nossa vida? E a resposta é nada. Deus não vai mudar. Deus não vai mudar de forma alguma se a gente não fizer isso. Agora, o que acontece conosco se nós não o colocarmos em primeiro lugar? E o que nós perdemos com isso? Tudo. Nós perdemos tudo.
não há glória, nem futuro, nem uma vida concretizada em felicidade se não houver Deus envolvido no meio, se Deus não estiver em primeiro lugar. Para finalizar, alcançar um nível onde Deus ele esteja em primeiro lugar na nossa vida, até que nada mais importe, nós tenhamos um relacionamento com Deus, até que nada mais importe, não é opcional. O próprio Jesus estabeleceu esse padrão divino. Nós que somos levados a achar normalmente que aqueles que buscam o Senhor de uma forma apaixonada, que queimam por Jesus diariamente, que todos os dias colocam lenha no altar, que possuem uma vontade e mesmo sem vontade eles continuam buscando o Senhor de uma forma apaixonada, nós somos levados a achar que essas pessoas são especiais. E aqueles que não buscam dessa forma apaixonada, somos levados a achar que são pessoas normais. Mas na realidade, isso não é verdade. Nós acabamos caindo nessa enganação. A realidade é que eu quero citar um versículo para você que vai estabelecer muito bem isso. Lá em Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao 27, Jesus ele diz assim para a grande multidão: se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai, mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Ou seja, se nós não abrirmos mãos das nossas vontades, se todos os dias, se nós não matarmos o nosso próprio eu, a nossa própria carne, para seguir a Jesus, para tomar a nossa cruz, para colocar Ele em primeiro lugar, nós apenas não somos discípulos de Jesus. Não quer dizer se somos crentes especiais ou se somos crentes normais. Quem não tem essa busca apaixonada, quem não busca verdadeiramente o Senhor, simplesmente não é um discípulo de Jesus. O próprio Jesus disse isso. Então, eu quero deixar essa palavra para que você possa refletir aí na sua casa. Se você está sendo realmente um discípulo de Jesus, você verdadeiramente está buscando a Jesus e colocando Ele em primeiro lugar e vivendo uma vida onde você seja apaixonado por Ele mais do que todas as outras coisas e não há alguma coisa na sua vida que esteja tomando o lugar dele, essa é a reflexão que eu quero trazer para você hoje. Eu quero que você, durante essa semana, possa analisar isso e buscar no Senhor, buscar um discernimento de como você tem levado a sua vida, para que o Senhor venha trazer uma mudança de mente, uma metanoia em você, e que Ele verdadeiramente seja o Senhor da sua vida de uma vez por todas. Então, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Fique conosco. Na próxima semana nós teremos mais um Até que Nada Mais Importe. Abraço!